E hoje é sobre as 10 sombras, tecnicamente, né? Tecnicamente. Primeiro, tá bem tarde já aqui agora, são 4h40 da manhã. Eu tenho que sair daqui a pouco, inclusive. mas hoje vai ser difícil fazer uma edição um pouco mais elaborada. Então vai o vídeo daqueles caras explicando as coisas. O meme daqueles caras explicando as coisas aí no fundo. Primeiro, pra gente começar sobre o básico das 10 sombras, né? E aí eu tenho que puxar o negócio da confusão aqui, da minha confusão principalmente. É uma coisa da página 159 do Databook, do Fanbook. Que é essa passagem aqui, ó. Máximo, Goku no Ban. Os feiticeiros fundamentalmente só possuem um tipo de técnica inata. No entanto, cada técnica pode ser expandida através da criatividade, dando aos feiticeiros seus próprios movimentos originais. Com técnicas herdadas, os feiticeiros do passado transmitem os movimentos originais que criam. Olha aí, essa parte, a técnica máxima ela permite que o feiticeiro transmita os movimentos originais que ele criar para frente. A criança não vai herdar a técnica básica, mas ela já herda a técnica aumentada com os movimentos originais, não a técnica máxima em si. É dito aqui por interpretação, tá? Esse vídeo todo vai ser especulação. Considerem tudo como especulação aqui, porque eu acho pelo que eu tava coletando de informação, nem o Gag entende essa porra direito. Ou então ele entende e fica de sacanagem. Mas isso tá na página 159 do Databook, tá? E aí tem o negócio das diferenças, né? Que ele continua aqui. Dentro de tudo isso, exceto a expansão de domínio, cada técnica tem um movimento final chamado máximo. Além disso, movimentos que não são máximos e que usam a produção máxima de energia de maldição são chamados de stack, que é Sai. A técnica máxima é Goku no Ban. E as técnicas de lapso, né? As técnicas acima que usam a produção máxima, a liberação máxima, como está na tradução em português, está a liberação máxima, se eu não me engano. Não chamada de stack, que em japonês é Sai. S-A-I. Toda essa porra é tecnicamente movimentos especiais novos, né? E eles ficam gravados na técnica assim que o usuário usa o máximo, a técnica máxima dele. Pelo que eu entendi aqui nas especulações da galera, é que a técnica máxima ela é o máximo possível que você pode enfiar no cérebro lá para fazer a técnica, entendeu? Tem o ponto básico, é igual o diagrama que eu usei em uns vídeos anteriores aí, que em certo ponto você faz a sua técnica básica, e aí um pouco mais é a técnica de lapso, né? Você bota um pouco mais ainda, e um pouco mais tem a técnica de lapso, até vir a técnica máxima ali, que é onde produz um efeito muito mais poderoso ainda, né? E aí tem o lance da confusão, porque eu vou botar o vídeo aí de fundo, tá? Do Kakashi fazendo o selo no Sasuke, lá depois na época do exame Chunin. Eu achava que o lance de melhoramento de técnica, né? Principalmente técnicas que usam meios separados, tipo Shikigami, técnica de Shikigami e essas outras técnicas de invocação, usasse esse ritual aí provavelmente, porque a pessoa nasce com a técnica básica, né? Com a técnica básica, e ela vai inventando formas de utilizar, mas isso não passaria para frente, né? Porque o que passaria para frente seria o gene da pessoa. A mesma coisa que formou o cérebro da pessoa vai formar o cérebro da criança, e tecnicamente só daria para herdar a técnica básica, né? A criança. E aí ou a criança receberia ajuda, né? Receberia aulas de alguém que sabe usar melhor, e aí o conhecimento ia ficando melhor, mas a técnica básica é a técnica básica. Mas pelo que essa parte do Databook fala, aparentemente não. Aparentemente, cada vez que um usuário alcança o máximo de novo, ele faz um update, né? Ele faz uma atualização na técnica dele que vai passar para frente. Isso é interessante pra cacete.
Inclusive, o negócio do clã Zenin, né? Porque a técnica lá dos 24 frames, pelo que eles dizem, pelas traduções esquisitas, o Naobito ele foi o criador dessa técnica. Ela não era uma técnica que vinha anteriormente. Ele foi o criador dessa técnica e o Naoya ele herdou a técnica dele. Então, como é que o Naoya herdou, né, essa técnica complexa pra cacete assim? Ela já veio, então é possível, né? É possível que se o cara desenvolve uma técnica, tipo o moleque, o Junpei, né? A técnica dele foi ele meio que, acho que ele ganhou a técnica do Mahito, né? O Mahito modificou o cérebro dele, porque ele já tinha energia amaldiçoada, mas ele não tinha uma técnica inata, né? E o Mahito deu uma técnica inata para ele. Era veneno, né? A técnica inata dele. E aí, nesse caso, se ele alcançasse o máximo dele, ele fizesse a técnica máxima dele, a criança ia nascer com a técnica máxima, não com a que ele nasceu, que tecnicamente seria o básico do veneno, mas com a que ele tinha no momento que ele alcançou o máximo dele, né? A técnica máxima. Isso vem porque eu tava pesquisando sobre o Shikigami e tudo mais, ó. Shikigami também pode ser lido como Shikinogami. É um termo usado no folclore japonês de acordo com o estudioso Shinto Inoue Nobutaka. E a parte do Shikigamis aqui eles têm a ver com o Omyodo, né? O Omyodo, que é meio que religião, é igual o negócio das religiões. As religiões da religião nasce a ciência sempre, porque o pessoal fica pesquisando de qualquer jeito. E aí tem o lance, de acordo com a mitologia da vida real, né? Os Shikigamis eles são espíritos e eles são uma mistura, né, de espírito com o receptáculo ali. Mas eles são baseados em espíritos e tudo mais. E aí, tudo isso me veio no lance da programação do Jutsu, né? Mas esse negócio da técnica máxima me quebrou o negócio. Porque eu achava até então que os caras faziam a atualização da técnica deles usando alguém com uma técnica de manipulação corporal para modificar o cérebro. Entendeu? O cara projetou alguma coisa ali, alguma técnica, alguma forma diferente de usar a técnica, e aí ele ia num ritual desse e tinha um cara que modificava o cérebro dele a partir daí. Igual com o lance do Shikigami, eu estava pesquisando, a maioria dos filhos do Taira no Masakado, né? Que eles ficaram famosos depois em coisa de teatro e tudo mais, então é bastante romantizado, né? Eles ganhavam, tem várias histórias, eu confundo os filhos, tá? Mas tem uns caras que eles ganhavam magia eles encontram um eremita e eles ganham magia do cara, igualzinho o Mahito, né? Igual o que aconteceu com o Junpei, ele encontrou um. Então é possível, seja tem uma das filhas do que ela encontrou um Jinzo, e ela ganhou magia desse Jinzo. Esse Jinzo deu magia para ela. Quem tinha um Jinzo também era o Toji. A maldição no inventário é um Jinzo, né? É um Jinzo. E aí isso dá tanto evidência, né? Entre aspas aqui, para um Mahito do passado, ou como eu sempre achei que fosse, né? Na verdade eram feiticeiros que tinham técnica de manipulação corporal, que faziam essa atualização na técnica dos caras pelo cérebro para a pessoa ir sempre herdando, né, a técnicas melhores. E só que com essa mecânica da técnica máxima, o próprio usuário faz isso. Ele mesmo pode atualizar a técnica dele no DNA dele, entre aspas, né, para os filhos herdarem a técnica mais avançada possível. Herdarem a técnica mais avançada possível. E aí a gente tem o lance do Shikigami. Eu pesquisei bastante sobre os Shikigamis, tá? Pesquisei bastante aqui, só que não tem nada a ver com o Shikigami. Os Shikigamis da vida real eles têm muito pouco a ver com o Shikigami de Jujutsu. Aí vem o lance, né? Provavelmente o Shikigami de Jujutsu
dos feiticeiros de verdade do universo de Jujutsu, eles deram origem aos mitos dos Shikigamis, dos Shikigamis, né? Naquele mundo lá. Então eu vou desconsiderar essa parte toda dos Shikigamis e a gente vai direto pro negócio de Jujutsu. Tem muita gente que... O lance das 10 sombras, né? A parte básica das 10 sombras é o mar de sombras, né? O domínio inato das 10 sombras é aparentemente um mar de sombras. Não é confirmado se aquele é o domínio inato, mas eu acho que é, porque a expansão de domínio é basicamente você trazer o seu domínio inato para o mundo real, né? Para o mundo real, você bota dentro de uma barreira ali o seu domínio inato. Essa é a expansão de domínio. E a gente já viu que o Chimera Shadow Garden do Megumi, ele é basicamente um mar de sombras, né? Inclusive o Regis, ele teve que usar a fortificação, né? Tipo o jutsu de andar em cima d'água, para ele não afundar. E quando ele afundou, não tinha ar e ele ia cair para sempre, né? Aparentemente é um oceano infinito de sombras. Essa é a técnica básica das 10 sombras, né? Provavelmente, originalmente, sempre foi a técnica básica das 10 sombras, só o mar de sombras, né? Só que eu achava que alguém tinha projetado os Shikigamis e atualizado o cérebro com ele já, né? Só que com esse lance da técnica máxima, o próprio usuário deve ter feito isso, né? Ele projetou o Shikigami, ele começou a usar, ele deve ter enfiado os Shikigamis na sombra dele e tudo mais, feito vários pactos ali eu uso os pactos como se fosse a programação, tá? A programação de energia amaldiçoada. É tipo a técnica, né? A energia amaldiçoada normal é tipo um raio de energia. A técnica faz coisas com esse raio, transforma esse raio, dá forma e tudo mais. E o pacto ele meio que torna isso um pouco mais autônomo, né? Os pactos eles tornam isso um pouco mais autônomo. A técnica fica mais autônoma. E o lance dos Shikigami serem espíritos, tem muita gente que usa o termo eu vi vários sites de fãs assim, né? Sites de nerds, essas coisas, eles falando que os Shikigamis eles são maldições. Eles não são maldições. Eles são construtos. Fica bem óbvio ali, eles são construtos. Não é manipulação de maldição. Até quando compara com manipulação de maldição, é um negócio diferente, né? A não ser que o Gek explique mais pra frente que eles realmente vêm do mundo dos Shikigamis, né? São espíritos mesmo, que eles vêm do mundo dos Shikigamis ali. Eu acho pouco provável. A única vez que a gente viu um espírito humano meio que virar um Shikigami, ele não vira um Shikigami, né? Ele vira um espírito vingativo. E o Yuta a Rika que o Yuta usa não é mais um espírito vingativo, né? Ela é um Shikigami. Praticamente, a Rika que o Yuta tá usando hoje em dia, né? Ela é o Shikigami dele ali. E tipo a Garuda, né? A Garuda da Yuki. Deve ser algo parecido assim. Porque a técnica inicial não devia vir com um Shikigami, né? Eu acho inclusive que se os caras puderem botar um Shikigami ali pra ajudar na técnica, eles botam. Eles atualizam a técnica pra ela sempre vir com um Shikigami mais pra frente. Pros filhos, né? Pra linhagem. Eu acho que é por isso que a maioria a técnica da Yuki tem um Shikigami junto ali. Porque não tem muito a ver, né? Tem um Shikigami, é uma bola, ela usa como uma bola. Mas a parte do Shikigamis, que eles são maldições, tudo mais, que eles são domados, isso não faz muito sentido dentro do universo de Jujutsu deles serem maldições. Acho que principalmente porque tem a técnica de manipulação de maldições, e as maldições elas são independentes, sim, elas nascem de forma involuntária. Elas são independentes. Enquanto os Shikigamis não, inclusive é confirmado no databook que existem muitos usuários de Shikigamis por aí, né? Inclusive o Gojo ele fala pro Yuji que qualquer pessoa pode usar Shikigami, né? Tem que ter o talismã e tudo mais. Inclusive o Yuji, né? Ele poderia adicionar algum Shikigami no arsenal dele, seria interessante mais pra frente. Mas ele teria que aprender a projetar, né? Os Shikigamis. Tem que ter o projeto, tem que ter a planta baixa ali, tem que fazer o talismãzinho bonitinho. Ele dava um jeito de fugir a energia amaldiçoada, fazer os pactos e tudo mais, e ele faz o bicho automático, autônomo ali, né? Tipo a inteligência artificial do Shikigami. E as 10 sombras, em algum momento, tem gente que fala que a filha do Masakado, né? Ela foi a precursora das 10 sombras, ela deve ter sido a primeira. Mas o Shikigami dela era o sapo,
Era um sapo, não eram os lobos, né? Então alguém deve ter vindo antes. Alguém deve ter vindo antes. A não ser que ela casou com um cara que tinha uns lobos, né? Porque o sapo é o número 2, né, na lista. É o número 2 na lista de... Talvez ela tenha casado com algum cara que tinha os lobos. E aí os filhotes dela, os filhos dele já vieram com o sapo e com o lobo. O lobo primeiro, né? Mas E aí a gente vem para as 10 sombras. Nesse ponto da história, cada criança que nasce com as 10 sombras já ganha os cachorros de graça, né? Ganha os cachorros de graça. Então, eles não, pelo menos o Megumi, né? Ele ganhou a técnica dele quando ele tinha uns 6 anos, eu acho. A gente não sabe. Ele tinha uns 6 anos. Mas ele só foi experimentar com o Mar de Sombras quando ele já tinha 15, 16. O Megumi é mó vacilão também, né? Mó vacilão também. Ele tem superpoderes e ele não andava praticando? Porra. Mas ele só foi experimentar com o Mar de Sombras quando ele já era bem mais velho. Então, eu não acho que os usuários das 10 sombras da atualidade eles são versados dessa forma no Mar de Sombras, né? E aí fica mais focado mesmo com os Shikigamis. Provavelmente esses Shikigamis eles foram projetados para facilitar o uso, né, para o usuário, facilitar ali. Inclusive deve ter Shikigami lá no clã Zenin que funciona como manual de instruções, tipo o Kogane, né? Tipo o Kogane. O Kogane é um manual, ele tem um manual de instruções, ele tem uma interface, ele é uma inteligência artificial foda ali. Inclusive ele tem a parte a parte de customização, né? Cada Kogane é parecido com o usuário dele. É bem maneiro. E aí, a gente vai pro número de sombras, né? De acordo com a informação suplementar número 3 do capítulo 47 do GEG, é a informação que vem no final do capítulo, né? Até aquele ponto, ele dá a ordem, o GEG dá a ordem dos Shikigamis. Primeiro são os cães, né? Depois vem o sapo, e aí é para você usar o Shikigami anterior para domar o próximo, né? Os cães domam o sapo domou o Orochi domou a Nue e a Nue domou o Max Elefante, né? E aí a partir daí não tinha mostrado dos coelhos ainda. Os coelhos vieram no capítulo 96, se eu não me engano. Mas os coelhos são próximos. Você usa o elefante para domar os coelhos aí, provavelmente você afoga os coelhos, né? Todos. E para não deixar eles, porque sobra um, eles se multiplicam, né? E aí depois disso, a gente não sabe a ordem, né? Mas depois veio o veado e o touro. E por último tem o nono, que é o dos Shikigamis normais, né? E por último é o Mahoraga. Eu vi várias especulações de que o Mahoraga ele é o próprio espírito vingativo do Taira no Masakado, tá? Que é o pai da princesa do sapo aí, do Shikigami do sapo. Ela invoca também, inclusive, um esqueleto gigante em uma das histórias de teatro, né, que ficaram famosas ali no século XVII do Japão. Ela invoca um esqueleto gigante. Mas nesse ponto não dá para saber se o veado é o número 7 ou o número 8. E se o número 9 é realmente o leopardo, né? Que a gente viu nos peitos aí do Agito, que é atualmente, né? Essas listras, inclusive, a gente nunca viu antes. Nem os outros Shikigamis anteriores têm essas listras. Então é possível que seja do nono Shikigami, essas listras aí. Nesse ponto, né? Fica o negócio. Até em que ponto valeria a pena para um usuário normal, né? Megumi tem 16 anos. Quase 17, né? A gente não sabe em qual ponto ele domou o elefante, né? O elefante foi um pouco ali, quanto tempo ele... A gente sabe que na infância ele tinha os cães só, e os cães ele usava, né? Ele usava os cachorros, tanto que os cachorros encontraram a Hana e tudo mais, aquele negócio todo. Ele usava os cachorros. Será que ele não conseguia mandar os cachorros embora? Eles ficavam ativos o tempo todo, né? É estranho isso aí. Como é que ele descobriu que ele tinha os cachorros? Porque tem que fazer a mão, tem que fazer o símbolo de mão para fazer os cachorros. Em um momento ele estava brincando de mímica e ele fez os cachorros dele? Como é que veio isso, né? É bem estranho. Mas e aí fica o lance, né? Em qual ponto vale a pena investir
dependendo da profissão do feiticeiro, né? Em como ele se especializa, valeria ele investir nas sombras, porque depois que se doma tudo, né? Menos o Mahoraga, porque o Mahoraga é sinistro, mas nesse ponto, né? Eu acho que um feiticeiro normal conseguiria domar até o nono. Conseguiria domar até o nono usando os outros, né? Porque aí as 10 sombras ela meio que se divide. Tem a técnica primitiva, que são o mar de sombras, né? Tem o mar de sombras e interpretação de sombras. Esse lance de interpretação de sombras, a pessoa pode fazer qualquer outra coisa usando as sombras, tá? O Megumi ele fez clone das sombras, inclusive, que aparentemente eram independentes também. Que eles conseguiam atacar e lutar igual o Megumi. E isso lá com o domínio incompleto, lá no começo, já tinha clone das sombras. Então, só o cachorro já é poderoso pra cacete. O cachorro, o Totality, na forma totalidade, né? Ele conseguiu ferir a Hanami. E o Geg ele fala em mais um dessas informações suplementares, né? Que o jogo, que era o mais forte nesse caso, a Hanami era mais resistente, né? A Hanami tancou 4 Black Flash e um ataque com a Playful Cloud, né? Do todo. O Geg fala que o jogo ele morreria instantaneamente se ele tomasse esses 4 Black Flash do Yuji fraquinho lá, do Yuji mais fraco, que tinha acabado de aprender a fazer o fluxo de energia amaldiçoada, e mais esse ataque do todo. Eles matariam o jogo imediatamente com esses 4 Black Flash e a Hanami. E o Totalidade ele conseguiu ferir a Hanami. Ele é o primeiro Shikigami, mas ele ainda é o mais poderoso em modo de ataque, nesse caso, né? Ele ainda é o mais poderoso ainda. Talvez, só que nessa fusão do Ageto, o Sukuna, as mãos não parecem ser do Totality. As mãos do Totalidade são diferentes. Então é possível que o que tem um ataque maior nesse caso dessa vez seja o nono, né? Que deve ser um leopardo, sei lá. O Juan, ele falou nos comentários que talvez tenha uma relação de predador, de presa e predador, né, nesse caso. Entre eles aqui, o elefante e o mago coelho, né, o veado e o touro, eles são caçados pelo leopardo, talvez? Não sei, né. A cobra alcança É porque o Nu é uma coruja, tecnicamente coruja que come cobra, né, mas a cobra veio antes da coruja. Você usa a cobra para domar a coruja e não o contrário. E você usa a coruja para domar o elefante. Então esse definitivamente tem, né? Se você embaralhar eles aí, mas na ordem assim é meio complicado de achar presa e predador aqui. E o lance do Mahoraga ser um bicho humanoide, né? É bem diferente. Mas aí tem as árvores, né? As árvores de habilidade de especializações das 10 sombras. Tem o lance da herança. Aparentemente, o lance da herança deve ter a ver com se especializar nas sombras ali, né? O lance da herança é o seguinte, galera. As sombras têm a ver com os 10 tesouros, tá? Mas não são todos os tesouros que são compatíveis um com o outro. O Geg fala nessa informação suplementar que o cachorro, né? Os cães eles tinham o tesouro do cão que sobrou, do preto, ele meio que dá a volta. É meio que um círculo completo, né? Por isso que os cães conseguiram se fundir nesse caso. Mas o sapo, o Geg fala que o sapo ele não se fundiria com o Nue, por exemplo. Então deve ter uma ordem específica. Depois a gente vê que o Orochi que se fundiu com o Nue. Quando o Sukuna já traz o Nue de volta, ele tá com o rabo de cobra já. E talvez o poder do Orochi fosse crescer, né? Tipo o Homem-Formiga. Fosse se expandir de tamanho, porque aquele Nue gigantesco, né? Os outros Shikigamis eles não vieram gigante que o Sukuna invocou, a não ser o Mahoraga, né? O Mahoraga veio gigantesco, mas os outros não ficaram tão maiores não. Foi só aquele Nue que foi gigante mesmo. E depois quando ele invocou o Nue normal. É só daquela vez que ele invoca o Nue gigantesco. Então é possível que esse poder de ficar gigante seja do Orochi e não do Nue em si.
Mas esse lance da herança é que tem regras específicas, tá? O Gag ele joga aí a migalha pra gente, mas ele não explica. Ele fala que existem regras específicas para herança, para fundir um Shikigami com o outro através da herança, né? Para você fazer tipo totalidade, ficar mais poderoso. Tem a árvore de habilidade de fusão independente, né? Que é o lance de interpretação também. Esse lance da fusão independente, o Gag explica, né? Ele explica lá quando o Megumi faz aqueles sapos voadores, né? Ele explica que a fusão independente é uma técnica de extensão, que é um outro termo que eles usam na tradução em inglês, que é a técnica de extensão. É uma técnica que ela é baseada na técnica básica, mas ela não tem muito a ver. Ela não tem, nesse caso da técnica de extensão das 10 sombras, ela não tem as desvantagens de usar da técnica principal, né? Que é perder os Shikigamis. Que é ter que seguir as regras direitinho e perder o Shikigami. Com a fusão independente, com a técnica de extensão, né, da fusão independente, o Megumi ele pode fugir o que ele quiser. Ele pode inclusive fazer outras coisas diferentes, né? Tanto que ele fez clone das sombras e tudo mais. Ele podia fazer um clone das sombras dele misturado com as outras, inclusive. Mais humanoide assim. Mas só que como ele é o responsável, né? Como ele é o responsável por fazer uma programação ali na hora, fazer o código na hora, eles são bem mais fracos. Eles gastam mais energia e eles são mais fracos do que o Shikigami normal, que já é milenar, né? Que está pronto, está feito há milênios ali. Esse lance da fusão independente é provavelmente o que ele fez aí com o Agito, tá? Com o Agito. Esse Agito não é uma herança, não. Ele não é uma herança. Só que o Sukuna, pelo que deu para entender, ele usou o Nue como base e aí ele botou totalidade em cima, por baixo, né? Talvez ele precise usar o torso e a cabeça e aí depois que ele usa a fusão um pouco maior. Ele usou o cântico, né? Ele usou 2 cânticos ali. Ou talvez o cântico seja só para concentrar direito, não sei. O Gag não explicou essa porra. O Gag não explicou essa porra. A gente não sabe se algum usuário do passado fez esses cânticos e atualizou no cérebro para sempre que tu fizer esse cântico o cérebro consiga usar mais energia amaldiçoada para fazer a técnica mais forte. Não sei. Eu acho que é possível que seja só para os caras concentrar melhor. Entendeu? Mas esse lance do Agito é com certeza uma fusão independente. Porque se fosse porque o lance da herança, né, já foi dito, o Gag fala na informação suplementar que o sapo ele não misturaria com o Nue, né? E os cachorros já estão fundidos. Então, ele é uma fusão independente, mas ele vai um pouco de herança porque o Nue já herdou o Orochi e os cachorros também já herdaram, o cachorro preto já herdou o branco, né? Então é uma fusão independente, mas tem herança no meio. Tem herança no meio isso aí. Mas é uma interpretação. Inclusive, pelo que a gente sabe, né? Que a gente já viu já, o Sukuna pode fazer mais de um. Inclusive, ele pode fazer vários aí. Ele pode fazer vários, senão ficaria poderoso pra caralho. Provavelmente ele não faz mais. Inclusive, eu vi muita gente especulando que talvez seja com esse tipo de técnica que você aprenda a domar o Mahoraga. Aprende a domar o Mahoraga. Porque essa técnica aí, ela não perde usando a fusão independente desse jeito, ele não corre o risco de perder os outros Shikigamis. E aí, caso ele não conseguisse domar o Mahoraga, ele não perderia nada, né? Não perderia nada ali. É interessante essa linha de pensamento. Que se ele trazer o Shikigami, imagina, ele for tentar domar o Mahoraga, ele usa todos os Shikigamis dele, ele perde os Shikigamis dele, nem doma o Mahoraga e morre. E seria um fracasso desgraçado. Seria um fracasso desgraçado. Mas o lance é esse, né? Por enquanto. Pelo que vocês dizem aí qual parte que vocês acham mais interessante. Porque o lance da herança, com a herança você melhora o Shikigami, né? Tem um Shikigami poderoso pra caralho ali, talvez nível Black Flash de alguém um pouco mais fraco, né? Porque o cachorro ele conseguiu ferir a Hanami ali. O cachorro feriu a Hanami, o cachorro matou o Regis em uma pedrada só, foi num ataque só praticamente, enquanto os outros tava tendo dificuldade.
O cachorro foi, matou o Red num ataque só. E o. E é o primeirão, né? Com certeza ele ia acabar morrendo em combate e ia fazer a fusão, ia acontecer a fusão logo no começo. Provavelmente os outros usuários tiveram vários dos cães aí, assim. Vários de totalidade. Tem a lance da fusão independente, né? Que seria. É meio que o lance de guerreiro, mago e assassino, né? É assassino de história de fantasia. Como guerreiro, você usaria o lance de herança, né? Para você herdar os poderes dos Shikigamis até para usar mesmo, para usar em combate. Teria ali um Shikigami só ajudando o conjurador, né? E mais os poderes do Shikigami para usar. Com o lance de fusão independente você viraria invocador mesmo, ficava até escondido nas sombras, né? Escondido nas sombras ali. E usava só os Shikigamis que agora eles podem ser destruídos, não tem problema, é só fazer outros, usando a fusão independente. E com o lance do mar de sombras você meio que viraria um assassino ali, né? Entra na sombra do oponente, mata ele ali, corta a garganta e some de novo. E não tem nada. E caso for possível, né? Você pode inclusive puxar o oponente para a sombra e fazer ele se afogar, porque não tem como respirar. Os caras não tem como respirar no mar de sombras. Essa é a parte, as 3 linhas básicas ali, né? As 3 linhas básicas das 10 sombras. Eu gosto mais do mar de sombras, eu acho que seria mais legal. Seria mais interessante do Megumi usar. Mas o Megumi é mó prego. O cara começou a experimentar com a técnica dele quando ele tinha 16 anos, cara. Uma criança com superpoderes que não tá interessada nos superpoderes, que merda de criança é essa, cara? Mas esse é o vídeo confuso. Esse é o vídeo confuso. Esse é o vídeo confuso. Acabei falando, tem 32 minutos aqui. Vai ficar assim mesmo, vai ficar assim mesmo. 32 minutos. Esse vídeo confuso. A parte dos Shikigamis eu explico depois, tem que fazer uma linha temporal direitinho. O problema é que a maioria das coisas que eu pesquisei não tem muito a ver com o mundo de Jutsu. Elas são coisas de mitologia do mundo real, mas a mecânica da história de Jutsu já difere bastante das lendas. Então ia ser só um vídeo de curiosidadezinha. Mas dá pra fazer umas teorias mais pra frente, principalmente porque semana que vem deve ser o último capítulo dessa leva, né? E aí a gente vai ter uma pausa e aí mais 3, né? Daqui a 2 semanas, provavelmente. Mas por enquanto eu fico por aqui. Se você ficou confuso, deixa um like. E se você é novo aí ou curtiu essa confusão, considere se inscrever. Eu tô aqui toda semana, me ajuda bastante aí a inscrição. Tem outros conteúdos mais concisos, tá, no canal. É porque o vídeo de domingo, que hoje saiu na segunda, é um lance mais de teorizar mesmo. É especulação pura essa porra aqui. Tem algumas coisas que estão... Nem dá pra usar os painéis do mangá aí, porque a maioria é especulação e informação suplementar do gag. Mas por enquanto eu fico por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.